E é, mãe? Quer aparecer? Olha. Vendo? É mamãe. Olá pessoal, então hoje eu vou falar sobre um assunto que na verdade ainda me estranha um pouco eu ter que falar sobre ele, que é a questão da escolha de não ter filhos. E apesar de parecer ser um tema bastante obsoleto, é algo que constantemente me ocorre em muitas perguntas, muitos questionamentos com relação a isso. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar que nem toda mulher, isso é um clichê muito grande, mas realmente nem toda mulher nasceu para ser mãe ou quer ser mãe, ainda que ela tenha parido e tenha tido filho. É muito comum algumas mulheres perceberem que não querem a maternidade ou que não queriam ser mães e não desejavam ter os filhos depois que já tem esses filhos. Não é à toa que tem muita criança por aí que é criada praticamente pelos avós, por outras pessoas. Frequentemente eu sou questionada com relação a, você não tem medo de ficar só? Primeiro que com relação a isso eu já acho um egoísmo muito grande, em relação a querer ter filho simplesmente para garantir um futuro com alguém. Primeiro que isso não é garantia de futuro, existem muitos pais por aí que são abandonados. E segundo, que o filho é um ser à parte da gente e ele tem que seguir o rumo dele, ele não pode viver em função dos pais. Segundo, que isso é uma escolha particular e sempre foi muito forte minha. Para mim, a maternidade não é uma coisa, uma simples besteira. Você ter simplesmente um filho. Você está colocando um ser humano no mundo, você tem responsabilidade sobre aquela pessoa. E isso para mim é uma coisa que não me atrai. Eu gosto da minha liberdade, eu gosto de gastar o meu dinheiro com minhas coisas. Eu gosto de viver a minha vida sem ter que pensar numa segunda pessoa. Já que, pelo menos no meu conceito de mãe, quando a gente para em uma criança, a gente para de viver a nossa vida e vive em função daquela pessoa que não pediu para vir ao mundo. Agora sim, o fato que me incomoda bastante é como tem gente que associa a não maternidade, o não parir, com até uma certa maldade. É impressionante como tem gente que associa a egoísmo, associa a odiar criança. Gente, eu não odeio criança, tá? Assim, eu nunca tive paciência com criança. Eu nunca tive jeito com criança e nem tenho que ter, já que eu não parei ninguém. E eu nunca gostei, nunca fui fã de criança. Ser mãe foi uma coisa que nunca me atraiu. Ter um filho é uma coisa que nunca me atraiu. E pode ter certeza que muitas mulheres são assim. Agora, infelizmente, a maioria só descobre depois que é mãe. Eu conheço mulheres que foram mães depois da pressão da sociedade. Olha a sua idade, meninas novas, meninas de 23, 25 anos, cara. E acabaram de sair da juventude, do pós-adolescência, já são pressionadas para ter filho. E depois elas percebem o peso e a responsabilidade imensa que é ser mãe. Para além das responsabilidades financeiras, psicológicas, no geral, e sociais que a maternidade traz, eu acho que acima de tudo, para a gente ser mãe, a gente tem que principalmente querer. E isso é o mais importante. E eu não quero simplesmente ter filhos, nunca quis. Quem sabe um dia talvez mude. Eu não sou aquele tipo de gente que odeia criança, que detesta criança. Existe gente assim. Eu acho meio estranho, mas tudo bem. Mas eu sou uma pessoa que como eu disse, eu não tenho jeito nem tenho paciência com criança. Não sou fã de criança, não gosto de coisas, sabe, relacionadas à criança. E isso independe de eu ser mulher ou não. Eu conheço homens que amam criança, que têm um jeito com criança e que sentem um prazer absurdo em ficar brincando com a criança, cara. E eu realmente, isso é uma coisa que eu não sinto, que eu nunca senti e que eu nunca me esforcei pra sentir, porque eu não sou obrigada, já que eu não sou mãe. E é por isso que eu não escolhi ser mãe. Acontece que muita gente associa a maternidade com o objetivo de vida e o preencher completo da mulher, quando na verdade isso pra mim nunca fez e não faz o menor sentido. O que me faz feliz são meus amigos, é minha família, são os meus gostos, são as coisas que eu gosto, são as minhas conquistas. Eu já ouvi tanto comentário absurdo, tipo, ai, mas você não quer ter filho, você não gostou de nascer, então você vai parir o filho todo ano, né? Porque cada menstruação sua é uma vida a menos que não veio, e aí? Isso não faz o mínimo sentido, gente. O fato de eu não querer ser mãe não vai fazer com que eu vá morrer só. Não faz com que eu me sinta uma pessoa incompleta ou vazia. É algo que não me atrai nem um pouco. Eu gosto da minha liberdade. Eu gosto de poder escolher os caminhos da minha vida sem estar presa a uma pessoa. Porque a maternidade para mim é isso.
E eu vejo muitas mulheres por aí que parem, mas que não é mãe, cara, e a gente sabe que não são poucas. Tudo bem você ter a ajuda de uma pessoa ou outra, mas eu conheço mulheres que literalmente não criam os filhos. E sinceramente, eu não vou botar uma pessoa no mundo para fazer isso. E graças a Deus eu não faço parte desse grupo de mulheres que depois que foram mães, descobriram o quanto é pesado e difícil ser mãe. Que foi mais uma escolha e pressão externa do que delas mesmas. E eu não falo isso por puro achismo, eu escuto isso das mulheres. Algumas mulheres que dizem que realmente a maternidade é pesada, é trabalhosa, mas que mesmo assim não se arrependem, mas eu também já escutei muita mulher dizer que se arrependeu de ser mãe, mas aí já é tarde. O que me chama muita atenção também é com relação a homens que opinam e ficam indignados quando escutam isso de uma mulher. Sendo que eu até costumo brincar com as minhas amigas que se fosse para ser pai, eu já seria. Porque é impressionante como ser pai é bem mais fácil na nossa sociedade. Não adianta dizer, as coisas estão mudando. Não é, cara. Eu vejo, são pouquíssimos os homens que eu conheço que realmente fazem papel de pai. A maioria só dá o que comer, dá atenção quando está descansado, sendo que a mãe não descansa nunca. E só tem a melhor parte da criação dos filhos. Se fosse para ser pai, no nosso contexto social atual, com certeza eu seria. Mas eu tenho consciência do peso que quer cair por cima da mulher. Eu tenho conhecimento do tipo de responsabilidade e do tipo de vida que a mulher leva depois que ela é mãe. Eu não fui mãe porque eu não quero ter determinadas responsabilidades, nem quero aguentar determinadas coisas que ter uma criança exige. Então, da mesma forma, eu acho desrespeitoso quando algumas pessoas querem empurrar de goela abaixo seus rebentos. Porque assim, cara, eu já recebi visitas aqui na minha casa que eu tive que falar, e a mãe irresponsável, que não dá a mínima atenção para a criança, e a criança no modo de querer chamar a atenção, ou sei lá o quê, bagunça tudo, quebra tudo, e as mães não fazem absolutamente nada. E assim, não adianta vir com essa historinha de, porque é criança, eu entendo. Não, eu não entendo, gente. Eu tô na minha casa, você é uma visita, eu não tive filhos, justamente para não passar por esse tipo de coisa, e você é o responsável ou a responsável pela criança, tá? E não as pessoas. Não é porque você ama o seu filho é o amor da sua vida, que ele tem que ser o amor da vida de todo mundo. Claro que eu uso de bom senso, que eu uso da conversa, mas eu acredito que quem tem filho também tem que se colocar no lugar dos outros, tá? O seu filho, ele não é o único ser que respira no mundo, e as pessoas não têm a obrigação de amar e de tolerar seus rebentos. Então, assim, cuida deles, deixa ele longe de quem não tem, entendeu? De quem? Das outras pessoas no geral. Respeita a individualidade das outras pessoas. O ser mãe, independente de você se sentir pronta ou não, independente de qualquer coisa, eu acho que acima de tudo você tem que querer. E eu não quero. É uma escolha minha, é uma coisa que não me atrai. Como eu já falei, eu não tenho paciência com criança, eu não gosto de criança, eu não morro de amores por criança, eu não acho criança fofinha, inclusive eu vejo que tem criancinhas que são malvadinhas sim, tem criança que mente sim, e existe toda uma capa social que faz com que a gente endeuse e veja a criança como anjo, quando na verdade elas não são. A própria psicologia diz isso, e eu como espírita que acredito em reencarnação e uma série de coisas, eu acredito e eu vejo que crianças realmente não são anjinhos. Então, eu não sei qual é o tipo de criança que tá ali. Enfim, eu prefiro não me envolver, tá? Fica com quem pariu. Eu não sei de onde é que veio esse mito da maternidade inata da mulher, porque eu nunca tive, nunca senti isso. Eu não sei de onde veio esse mito de que a mulher, ela só se completa como ser humano quando ela for mãe, porque eu também nunca senti a mínima vontade de ser mãe. Gestar um filho, colocar uma criança no mundo, pra mim é uma coisa realmente pavorosa. Eu sempre morri de medo de engravidar, sempre. Eu já arrisquei minha vida, já arrisquei minha saúde pra evitar, pra não ter filho. Então é algo realmente sério e que tem que ser respeitado por nós mulheres que simplesmente não queremos ser mães. E assim, eu acho interessante como eu ainda tenho que explicar e como tem pessoas que ainda se sentem no direito de chegar e tentar interferir na minha vida pessoal por uma coisa tão séria que é o fato de ter filhos. Filhos não preenchem a existência. Se você acha que preenche sua existência porque você tem um problema pessoal sério, está colocando nas costas da criança, então você está gerando um ser humano provavelmente psicologicamente afetado. Então é bom você procurar um terapeuta e ver isso aí, tá? Porque ele não vai preencher suas frustrações, ele é um ser humano à parte. Cuidado. Então é isso, gente. Muito obrigada, tá? Até a próxima. Isso foi só um desabafo, porque realmente é o tipo de assunto que eu pensei que não fosse necessário hoje em dia, em pleno 2020, mas que infelizmente é. Beijo.